Estamos aqui. Fala, galerinha do meu canal. Estamos aqui para mais um vídeo de react. E hoje nós vamos reagir novamente ao canal Estourable Futebol. Se vocês não conhecem, podem ir lá no vídeo. E agora nós vamos reagir a outro vídeo que ele fez, onde ele praticamente faz uma dos maiores times do Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês a gente vai ver quais são esse Bom, como eu já expliquei basicamente, vamos pular a introdução. Que é basicamente assim vai ser os critérios que ele vai usar, que vai ser assim que ele vai classificar. Agora os critérios que ele vai usar. Mas querendo ou não, tem projetos interessantes. E atenção, definir o maior time do Brasil é algo extremamente subjetivo. Sem polêmicas, galera. Dos critérios utilizados. Sem polêmicas. Vou deixar bem claro no que eu vou olhar para ranquear os clubes. Para classificar os times, eu vou levar em consideração a história, os títulos conquistados, obviamente, a torcida, a relevância do time para sua região. Mas questão de torcida não importa muito, né? Porque senão o Flamengo vai liderar. Então, a estrutura do clube, a qualidade das categorias de base e a estabilidade mas e se tradição. Bem que estrutura todo time tem, né? Começar logo a nossa tier list. Lembrando que vamos... Aí, galera, voltamos da propaganda. Aí agora ele vai começar a tier list, ó. Ele vai classificar os times sem divisão, mas que já tiveram sucesso, os times da série C, B e A. Falar dos clubes de baixo pra cima. Ou seja, primeiro vamos falar dos clubes de fora das 3 primeiras divisões, depois da série C, depois da série B, pra aí sim falar dos clubes da série A. Tudo isso em ordem alfabética. O primeiro clube que classificaremos é o América do Rio. Mas, como o Bangu tá logo ali do lado e o recorte histórico deles é bem parecido, vamos aproveitar e falar dos dois. Ambos sempre batalharam para ser a quinta força do Rio. São o quinto e sexto maiores vencedores de cariocas. O Bangu já foi vice-campeão nacional e o América terceiro colocado. O interessante é que a última aparição deles na elite foi em 1988, quando ambos foram rebaixados e nunca mais retornaram. Eles têm até títulos internacionais. O Bangu chegou a jogar Libertadores. Por serem times de enorme tradição, acho que eles se adequam bem ao quarto escalão da nossa lista. Mas por estarem há décadas longe de qualquer destaque, até daria pra encaixar eles mais embaixo. Concordo. Mas fica a seu critério. Eu vou colocar eles aqui. Em sequência temos o Brasil de Pelotas, que vai ficar na categoria de baixo. Já venceu um gaúcho, mas lá na era paleolítica, nas antiguidades. Tem poucas participações. O Uruguai nem tinha Copa. Mas é um clube muito antigo e tradicional. Depois, o Brasiliense, que é exatamente o oposto desses três clubes falados até aqui. Clube extremamente... O Brasiliense é um time bem recente, mas que a única coisa que eles têm é um vice da Copa do Brasil, praticamente. Jovem, fundado em 2000. Já venceu uma Série B e uma Série C. Mas o grande momento foi alcançar a final da Copa do Brasil com 2 aninhos de vida. Acabou derrotado pelo Corinthians de uma forma bem polêmica. Entretanto, ele só disputou a primeira divisão em uma oportunidade. Isso vai deixar ele ao lado do Brasil de Pelotas, na quinta categoria. O vídeo, e tem muitos estaduais, mas nacionalmente mais relevância, mais interessante. Por isso, varia dada quando um clube faz e uma Série C. Primeira divisão também. Chegou até a jogar, mas pra mim, nunca... Ela, inclusive, apareceu no vídeo do Brasileirão mais tradicional da história. Ou seja... Ele colocou o Brasil de Pelotas, o Brasiliense, o Gama, o Campinense, o Caxias do Sul e o Paulista nos pequenininhos, faz sentido. Os pequenos, a América do Rio, Bangu, Joinville e Paraná, e os médios, a Portuguesa, faz sentido. Temos mais campeonatos brasileiros, tem muita tradição, estava na primeira divisão, apesar de que depois do caso Everton nunca mais foi o mesmo. E ela também já foi vice-campeão uma vez. O Santa Cruz, eu também vou colocar nessa terceira. O time do caça-rato. Categoria. Possui uma Copa do Nordeste, uma Série C, diversas participações na primeira divisão e é um time extremamente tradicional. E aqui temos que destacar a grande torcida que o clube tem, uma das mais fiéis do país. 1 milhão e 100 mil. Mesmo na péssima fase jogando Série D. Aproximadamente 1 milhão e 100 mil torcedores. Destaque isso no vídeo aqui em cima que está aparecendo no card.
O Santo André é outro campeão de Copa do Brasil. Mas o que vai colocar Santo ele André aqui no quarto ficou escalão uns são as bons suas anos. participações. Santo André ficou uns bons anos na Série A e também ganhou uma Copa do Brasil. Na primeira divisão, embora sejam poucas. Junto com ele, eu vou colocar o seu rival, São Caetano, que entre 2000 e 2006 o São Caetano devia estar nos médios. Nos grandes do país. São Caetano devia estar nos médios, simplesmente pelo fato de ter chegado na final da Libertadores e só perder nos pênaltis. Foi vice-campeão brasileiro 2 vezes e em 2002 foi vice-campeão da América. Ele chegou a uma final de Libertadores antes de Corinthians, Fluminense, Botafogo e Galo. O que ele alcançou foi tão gigante que merece um lugar aqui. O Sergipe é o maior campeão do seu estado com quase 40 títulos. Mas nacionalmente, o Sergipe, na minha opinião, Por isso eu vou deixar... O Clube Sergipe, na minha opinião, é a principal cópia do Corinthians, de mais tradição. Ele aqui e já vou puxar o Confiança, que a situação é bem parecida. Confiança a do Tunaluso já teve que suas inclusive foi vice-campeão da Copa do B, Nordeste essa temporada. Mas ela teve pouquíssimas participações na primeira divisão, então eu vou colocar aqui. O fato interessante é que a Tunaluso sofreu uma das maiores goleadas da Série A. 10-0 pro Corinthians, se eu não me engano. Nos pequenininhos. E agora, começando a sequência de times da Série C, aparece o Altos do Piauí, que é de 2013, ou seja, muito novo. O ano do que muita gente nasceu, né? Então é o caso da gente colocar aqui na categoria das interrogações. Faz sentido. Mesma coisa do Amazonas, que é de 2019. Daqui a pouco completa 4 aninhos de vida. Já o América de Natal é o atual campeão da Série D. Mas isso não é nem de perto o melhor que o clube alcançou. Afinal, já venceu uma Copa do Nordeste o América e de Natal é tradicional vezes o Brasileirão. A Aparecidense decidiu aparecer pro futebol agora. Ela ganhou uma Série D recentemente e atualmente disputa a Série C, por isso tá no vídeo, mas por ser tudo muito... E atualmente é o considerado o quarto maior time de Goiás, né? Recente, vou colocar ela aqui nas interrogações também. O Botafogo da Paraíba vai dividir categoria com seu rival. O Belo tem uma Série D, é o maior campeão estadual e tem uma torcida bem grande. Já disputou Série A em algumas oportunidades também. O Brusque é um clube bem difícil de classificar. Ele teve uma boa fase no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Que foi quando ele foi fundado. Depois caiu no esquecimento até reaparecer agora. Hoje tem 2 estaduais, atualmente está na Série C. Outro em 2022 e uma Série D em 2019. Mas por nunca ter jogado uma Série A... Se eu não me engano, o Brusque é de Santa Catarina, né? Vou colocar ele aqui na última categoria. O CSA é o maior campeão do seu estado e é viciado no segundo lugar, tendo 4 vices de Série B e 1 de Copa Comebol, torneio internacional já extinto e que eu explico melhor em outro vídeo aqui no canal. Um campeonato bem ruim. Precisa urgentemente ser refeito porque ele é bem antigo e bem ruim. Mas se quiser muito ver, vai lá. Eu vou aproveitar e também já vou puxar o seu rival, o CRB, porque a disputa é bem franca. O CRB tá preso faz 10 anos na Série B, né? Pra mim, o Figueirense fica não cai pra Série C nem sobe pra Série A de jeito nenhum. Isso porque é o time de maior torcida em Santa Catarina, maior campeão do Campeonato Catarinense, ao lado do Avaí, e além de constantes participações na Série A, possui 4 participações na Sul-Americana. Ou seja, já jogou jogos internacionais. E do Figueira, que tem nome de árvore e uma árvore na logo, vamos para o Floresta, que também tem tudo a ver com árvore. É do Ceará, se eu não me engano. Mais diferente do Figueira, o Floresta só se tornou profissional em 2015 e ainda está buscando seu espaço no futebol. Então, já sabe. O Manaus já é um clube um pouquinho mais consolidado. Fundado em 2013, conquistou o campeonato estadual 5 vezes, algo impressionante. Mas, seguindo o mesmo padrão dos demais, ainda cabe muito bem aqui na última categoria. O Náutico é um dos 20 times que mais jogaram a Série A. Outro que apareceu no vídeo do Brasileirão mais tradicional da história. Dos grandes do Recife, o Náutico vai ficar do lado do seu rival, Santa Cruz. Menos títulos estaduais, mas já jogou Libertadores e Sul-Americana. E tem um título nacional. Agora é a vez do Operário, que é o time da crise de identidade. Já tentaram seu São Paulo, Botafogo, Santos. E olha esse fantasminha que legal. O clube do interior do Paraná atualmente tem uma eles são o Santos Redondo, né? Bizarra. Um título estadual e 2 nacionais. Apesar disso, só jogou uma vez o Brasileirão Série A. Mas tudo bem. Atualmente Série B, né?
Chegou então a vez do Papão, que vai estar muito bem obrigado na categoria médios. Eles têm 2 séries B, 3 Copas Verdes, é o maior... Não tem como, o Paysandu é um dos maiores da região norte. Campeão do Paraense e venceu uma Copa dos Campeões, torneio nacional que deu a vaga para a Libertadores, onde fez história, passando da fase de grupos e derrotando o Boca Juniors no auge, em plena La Bombonera. Foi o único time do Norte que jogou esse tipo de competição. Eles têm a maior torcida da região Norte e por muito tempo ele carregou a região nas costas. Quando não era ele carregando, era o Remo. Então, já engata o Remo junto. Outro clube de imensa torcida com título nacional e gigantesco impacto regional. O Pouso Alegre cabe perfeitamente na última categoria. É um time mais que centenário, mas que passou mais tempo entre a inatividade. O Pouso Alegre só tá na Série A do Campeonato Mineiro. A única coisa que eles têm. O amadorismo do que jogando profissionalmente. O São Bernardo nunca jogou o Campeonato Brasileiro da Série A. São Bernardo, do ABC Paulista. Tá estreando na C. O time tem a minha idade, eles são de 2004. Então não tem como colocar ele em outro lugar que não seja aqui. Assim como o São José, clube centenário que possui um grande feito. Detalhe que é o São José de uma partida de futebol na história. Apesar disso, nunca foi além da Série C. O Volta Redonda tem uma Série D e um primeiro turno do Carioca, a famosa Taça Guanabara. Já jogaram a Série A 3 vezes, por isso eu vou deixar ele aqui. O Ipiranga de Erechim é um time de pouco destaque até no Rio Grande do Sul, mas vem se organizando para conseguir uma inédita vaga na Série B. Finalmente chegamos à Série B, falando do ABC, que é o time com o maior número de títulos de uma só competição na história do futebol, detendo 57 títulos do campeonato. O maior campeão do campeonato Potiguar, que é o do Rio Grande do Norte. Série C. Então, com tudo isso em mente, ele vai para a 4ª categoria. Já o Atlético Goianiense abre os 3 grandes de Goiânia. Então, vamos falar dos 3 logo. Vou colocar o Goiás no médio e os outros 2 nos pequenos. Ah, mas eu acho que o Goiás é maior do que o Remo. Foi o grande... O Goiás deve ser maior do que o Remo. E o Atlético Goianiense deve estar nos médios também. Time da região centro-oeste, assim como o Paysandu e Remo foram da região norte. Ele tem ampla vantagem de títulos estaduais, é detentor de 2 títulos da Série B, sempre tá na Série A. 42 vezes o Brasileirão da primeira divisão, além de um vice da Copa do Brasil e um de Sul-Americana. Ele também chegou a disputar uma Libertadores e com campanha muito digna. O Atlético Goianiense é o segundo maior vencedor do Campeonato Goiano. Mas o que o inclusive o Goiás foi o único time do Centro-Oeste que já jogou Libertadores até então. Em 2022. O Tigre, por sua vez, possui a maior torcida do estado segundo o último índice. E é o maior campeão da 3ª divisão nacional. O Goiás tem a menor torcida do estado de Goiás. Sim, eu também fiquei surpreso quando fui pesquisar e vi que o Vila tinha a maior torcida. Realmente, parabéns. O Avaí vai ficar na mesma categoria do Figueirense. Como já dito, ele é o maior campeão estadual ao lado do Figueira. Mas é dele a melhor campanha de um clube catarinense na história do Brasileirão. Um 6º lugar em 2009. Ele também já venceu uma Série C. Botafogo de Ribeirão Preto vai ficar na categoria dos pequenininhos. Coloco lá pela falta de um título de expressão e poucas participações na Série A. Eles já venceram uma Série D, mas nada além. Vale um destaque para a torcida do clube. Segundo o último censo, é a maior do interior de São Paulo. O São Paulo, que tem São Paulo e Botafogo no nome, mas que tem o nome inspirado no Botafogo. E que as cores é do São Paulo, junto com o uniforme que é idêntico. 8ª maior do Brasil. O próximo clube é o Ceará, que é um dos maiores clubes da região Nordeste. Com grande torcida, possui 45 estaduais, 3 Copas do Nordeste e muitas participações na primeira divisão nacional. Sempre esteve nas 2 primeiras divisões do Brasileirão, já conseguido inclusive participações internacionais. Por isso vai para os médios. A Chapecoense e o Criciúma são os próximos clubes. Ambos catarinenses, a Chapecoense tem um sucesso muito recente, né? Já o Criciúma é vencedor da Copa do Brasil de 1991, que deu a ele a vaga para a Libertadores, onde foi muito bem, caindo apenas nas quartas de final. Por possuírem as maiores conquistas do estado, eles vão para uma categoria acima dos demais.
mesmo tendo menos estaduais que os outros Eu acho que o Criciúma é maior Agora que é a vez do Guarani. Eles que são o único campeão. O Guarani ganhou o Brasileirão antes do Campeonato Paulista. Série A ainda. Foi um ano de sorte só. Eles já ficaram no top 3 da primeira divisão em 5 oportunidades, o que rendeu a eles 3 participações no principal torneio de clubes da América. Não se vê o Guarani na primeira divisão, né? Em 1979. Eles já venceram uma Série B e detalhe, tudo isso sem nunca vencer um paulista sequer. Vamos colocar eles nos médios. Mas se o Guarani não conseguiu um título paulista, o Ituano conseguiu. 2, por sinal. Ele também tem 2 títulos da terceira divisão nacional, mas nunca participaram de uma Série A sequer. E se o time não participou de Série A, o Ituano é o famoso Santos o Juventude, que de jovem não tem nada, é mais um clube tradicionalíssimo e que venceu a Copa do Brasil em 1999. O Juventude passou grande parte da sua história nas divisões inferiores, no limbo, até vencer a Copa do Brasil na década de 90, 2000, aí uma Série B e uma Primeira Liga. E tá mais pra uma histeria coletiva do que um torneio existente. Embora tenha um 4º lugar no Brasileirão, ele tem pouquíssimas aparições e por isso vai ficar nos pequenininhos. O Mirassol é mais um clube conhecido por enfiar 6 no Palmeiras e eliminar o São Paulo recentemente. Atualmente o Mirassol é um grande time no Brasileirão, mas passou grande parte da sua história em divisões amadoras. Por ser um clube estreante na Série B, eu vou colocar eles na última categoria. Mas faz é possível sentido, subir sim. Porque serão os anos 2020 do Mirassol, eles só vão ter vitórias contra o São Paulo no Paulistão. O Santos Mostarda. Esse aí também tá estreando na Série B. Então, logicamente, ele vai pra última categoria. Ele é o sucessor do Novo Horizontino que faliu. Apesar de ser meio alérgica a títulos, né? Só de Paulista ela tem 7 vices. É um clube extremamente tradicional. Linda história, vice-campeã continental em 2013. Nunca caiu pra Série C e em toda a sua história permaneceu sempre atualmente eles estão jogando na Série C. Por isso ela tem que ficar aqui, juntinho da Portuguesa. O Sampaio Corrêa é um dos clubes mais ecléticos que tem aqui na lista. É o maior time do Maranhão. A Série D, a Série C, a Série B e pra ele só falta a figurinha da Série A pra completar o álbum. Ele também já venceu Copa do Nordeste e Copa Norte. Mesmo nem sendo do norte. Agora tá chegando nos times da internacional o Sampaio tem. A Série A. Em terceiro lugar da Copa Comebol de 98. Dito isso, vai ficar nos pequenos. Poderia colocar ele em cima, talvez. Poderia, mas eu vou deixar ele aqui bem perto do topo. Fica a seu critério subir ele ou não. Chegou a hora do esporte. Segundo o último censo, o clube tem a 14ª maior torcida do Brasil e 2ª maior do Nordeste. E já venceu tudo o que poderia no Brasil. Um Brasileirão, uma Copa do Brasil, 42 estaduais e 3 Copas do Nordeste. Por isso, na minha humilde opinião, o Sport vai estrear a nossa fileira de grandes. Ele é um caso específico de time eles são pequenos demais pra estar nos grandes e muito grandes pra estar nos médios. Então fica a seu critério deixar ele no topo do médios. Agora o próximo é o Tombense de Minas Gerais. Vou deixar ele ali no cantinho da categoria grandes. O Tombense, por sua vez, tem apenas uma Série D. Está disputando competições nacionais há pouco tempo. Por isso, vai pra interrogação. Como o vídeo é meio antigo, é ao lado do seu rival Bahia, o maior campeão da Copa do Nordeste, com 4 conquistas. Embora não tenha nenhum nacional, ele já foi vice da Série C, da Série B, da Série A e da Copa do Brasil. Mais um viciado no segundo lugar. Clube de grande torcida e que tem uma das melhores categorias de base do futebol brasileiro. Inclusive o Vitória, que tem Vitória no nome, não tem as vitórias, começando pelo América Mineiro, o terceiro América do vídeo. Mas o que vai ficar mais bem colocado. O clube tem 16 conquistas do América tem uma torcida minúscula 10 delas também. de forma consecutiva. Um clube que mandou em o Minas Mirassol Gerais tem mais torcida do que o América. Já venceu 2 vezes a Série B e uma Série C. Recentemente tem participado de seus primeiros torneios continentais. Mas mesmo assim é muito conhecido. Atualmente está na Série B preso, né? Porque não consegue subir nem cair. Dos 10 piores públicos de 2022, 7 foram do Coelho. Geralmente se fala sobre os 12 grandes do futebol brasileiro. Mas a gente tá aqui nesse vídeo para quebrar isso. Hoje é inegável dizer que se o Brasil tem uma lista de grandes, o CAP tá nela. Já venceu um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, 2 Copas Sul-Americanas. O principal é as duas Sul-Americanas. campeões E o melhor brasileiro. Na
Na Libertadores, o Furacão já bateu na trave 2 vezes, jogando mais finais que Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Tem uma boa categoria de base e uma baita arena para chamar de sua. Então, sim, o Atlético é um dos grandes do Brasil. E já que falamos nele, o Atlético Mineiro é outro dos grandes clubes do Brasil. Ele pode até ter menos finais de Libertadores que o CAP, mas só faltou um detalhe: ele ganhou. O Bahia é outro que eu vou colocar na lista de grandes. O Bahia possui 2 títulos brasileiros, sendo o Bahia é melhor nacionalmente do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é melhor internacionalmente do que o Bahia. Isso é hipocrisia. Um dos maiores da Copa do Nordeste. Possuem a maior torcida do futebol nordestino e são o clube nordestino agora que mais chega vezes na jogou parte de filho chora e a mãe não vê. Falando do Botafogo, ele é um clube que ultimamente está na moda dizer que não é grande. Mas quando dizem isso, geralmente não levam em conta. Pois é, ou né? não O Botafogo teve o Mané Garrincha. Se não fosse por ele, a gente teria 2 Copas do Mundo e um da Copa Comebol. Nos últimos anos, de fato, o Fogão não vive os momentos mais tranquilos. Estrela Mas pra se ter noção da solitária. grandeza dele, ele foi eleito pela FIFA o 12º maior clube do século XX. Formou nos anos 60 um dos melhores times da história do futebol. Não é à toa que é até hoje o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em toda a história. O Bragantino já era grande antes da compra da Red Bull. Os 3 primeiros títulos mundiais do Brasil. Falar que o Botafogo não é grande é demonstrar enorme desconhecimento da história do futebol brasileiro. O Bragantino, que virou o Red Bull Bragantino, já era um clube nacional antes da aquisição da empresa de energéticos. O Bragantino já era um grande time no Campeonato Paulista antes da compra da Red Bull, então faz sentido. Veio a volta para a elite, um vice de Sul-Americana e a primeira aparição em Libertadores. Libertadores. Não compra, né? Mas também gerou uma certa antipatia por grande parte da torcida, que viu o clube perder a sua identidade. Hoje, os jogos no Nabizão mal chegam a 5 mil pagantes. O Corinthians, para mim, é o primeiro a aparecer dos chamados gigantes do futebol brasileiro. Com 30 paulistas, 7 campeonatos brasileiros, agora 3 Copas do Brasil, uma Libertadores e 2 Mundiais, é o clube com a segunda maior torcida do Brasil, tornando enorme a importância e a relevância do clube para o país. Para mim, é isso que o torna um dos 5 principais. Mas isso a gente vai discutir quando tiver faltando vaga para o top 5. O Coritiba vai para a categoria médios. O rival do Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro da primeira divisão e 2 da segunda. Apesar de eu colocá-lo abaixo, é interessante dizer que o Coxa tem muito mais estaduais do que o Atlético Paranaense. Já o Cruzeiro, obviamente, clássico, entrará para os grandes. Conquistou 2 Libertadores, 6 Copas do Brasil, Tríplice Coroa. Sendo o maior as Copas do Brasil e a Tríplice Coroa. Estar mais à frente, não fosse o rebaixamento e a falta de um campeonato mundial. O Cuiabá é um raríssimo caso de clube fundado no século XXI que está disputando a primeira divisão. Para se ter ideia, ele é o primeiro e único a conseguir isso. Por ele já estar na primeira divisão, eu não vou deixar ele na última categoria. Vou deixar ele uma acima. O Flamengo vai para o primeiro nível, para a categoria dos gigantes. Eles têm simplesmente a maior torcida do mundo. Começa por aí. E em títulos também muito bem, obrigado. 7 campeonatos brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores e 1 Mundial. Fora que eles nunca foram rebaixados, e isso é algo que vai pesar muito entre os times da parte de cima. O Fluminense é outro exemplo de clube grande. Venceu 4 Brasileirões e 1 Copa do Brasil. Durante a maior parte de sua história, foi o maior campeão carioca. O grande problema do Fluminense se chama LDU. Não fosse por esse time, o Flusão teria uma Libertadores e uma Sul-Americana para chamar de sua. E certamente estaria muito melhor ranqueado aqui entre os grandes. E o rebaixamento para a Série C também não ajuda. E para finalizar os cariocas, já vamos puxar aqui o Vasco, que vai entrar um pouco acima do Flu, pois o Vasco conseguiu o maior sucesso em campos sul-americanos. O Vasco era um time tradicional antes do século XXI, mas veio o século XXI. Além de ter uma torcida consideravelmente mais expressiva, a 5ª maior do país. O Fortaleza vai entrar na lista dos médios. Uma das maiores Copas do São Paulo. Já venceu 2 Copas do Nordeste, uma Série B e já foi vice-campeão brasileiro 2 vezes. Atualmente vem tendo boas aparições internacionais, sendo o principal representante do Nordeste para o futebol sul-americano.
o que tem levado mais e mais torcedores aos estádios e realmente aumentando o patamar do clube. Agora, talvez uma decisão polêmica, eu vou deixar o Grêmio como grande. Eu poderia muito bem colocar ele como gigante. Afinal, ele é tricampeão da América, tem Mundial, 5 Copas do Brasil. Sim, mas o problema é a falta de títulos brasileiros. Eles têm só 2 conquistas, 3 rebaixamentos. Esse é o ponto fraco do Grêmio, brasileirão. Aliado a isso, tem o fator torcida. Impulsiona o Corinthians a um patamar acima dos demais clubes brasileiros. Mas, fora do eixo Rio-São Paulo, eu coloco o Grêmio como maior. Já o seu rival, o Inter, vai ficar junto de Grêmio e Cruzeiro. Na comparação de títulos, é tudo extremamente parecido. O Inter tem mais internacionais, mas vem Copa mais do nacionais, Brasil, enfim, Libertadores. fica a seu critério a ordem. Eu vou colocar desse jeito aqui. O Verdão é outro que vai entrar na categoria dos gigantes. Ele é o maior campeão nacional do país com sobras. Só de campeonatos brasileiros são... O cara põe o Palmeiras entre os gigantes, não tendo mundial, e o Grêmio e o Inter que tem mundial, ele põe abaixo. Enfim, é hipocrisia. 11 conquistas. Ele também se Agora tornou 12 um dos brasileiros de maior sucesso na Libertadores, com 3 títulos. Com isso, ele é o clube brasileiro que mais possui conquistas nacionais e internacionais somadas. Porém, mesmo assim, ele não será o top 1 aqui da minha lista. Logicamente, por ser um clube que já sofreu 2 rebaixamentos e o pior, nunca venceu um Mundial de Clubes. Diferente do Santos, que também vai se juntar ao ranking de gigantes. Não importa quantos títulos o Palmeiras tenha, vai sempre faltar um São 8 mundial. campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, 3 Libertadores e 2 mundiais. O Santos só vive do passado também, né? Mas o que torna o Santos tão impactante e relevante pro futebol brasileiro é o Pelé. É que ele é simplesmente o time do Pelé. Se você falar time do Pelé em qualquer lugar do mundo, eles vão entender que você tá falando do Santos. Agora só sobrou um único time, o patamar e o estilo do futebol brasileiro. São Paulo, uma das melhores futebol. categorias de base do país, se não for a melhor, e na minha opinião, isso não é o top 1 por ter uma torcida bem menor que os outros gigantes. Então, se não é o Santos, quem é o maior? Pra mim, o maior clube do Brasil é o São Paulo Futebol Clube. Isso porque ele é o que melhor reúne os critérios utilizados para classificar os times. E também o São Paulo já venceu todos os campeonatos. Ele é o maior campeão mundial do Brasil. O São Paulo já venceu todos os campeonatos que os brasileiros podem disputar. De torneios internacionais do Brasil e 10º maior do planeta. Fora isso, vocês concordam com essa lista aí? Tem alguns detalhes que eu mudaria. Sendo um clube referência, modelo, e pautando as tendências do futebol brasileiro. Foi ele o primeiro clube a dar importância para a Libertadores como temos hoje. Possui o maior estádio particular do Brasil e um dos maiores da América Latina. Uma categoria de base fortíssima, também uma das melhores do Brasil. Nunca foi rebaixado e tem a 3ª maior torcida do país. Embora seja muito marcado pela falta de uma Copa do Brasil. Mas atualmente eles têm uma Copa do Brasil. Mas vale lembrar que foi o São Paulo que se recusou a jogar ela nos anos 90 para jogar Libertadores. Na minha visão, é plausível argumentar algumas mudanças nessa tier list. O nível dos 5 gigantes é extremamente parecido. Qualquer um dos 3 primeiros poderia ser considerado o maior do Brasil. Como eu disse, é extremamente subjetivo. São Paulo, Santos e Flamengo. Extremamente subjetivo. São Paulo, Santos e Flamengo são os únicos que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Atualmente o Santos tem um rebaixamento para chamar de são reconhecidos mundo afora, seja por seus títulos e vitórias, seja por Pelé ou por sua torcida. E eu sei que vai ser um vídeo mega polêmico, vai ter gente me xingando a rodo nos comentários, nessa lista que é eu um mudaria. assunto muito delicado e difícil. Mas eu tentei. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é mais um react aqui no canal. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. E sem polêmicas nos comentários, hein? É apenas uma brincadeira e é isso. Falou e fui.